mais do que 3 pontos importantíssimos, né, para um time que larga dos boxes, que tem 3 rodadas a menos do que alguns de seus adversários na Série B. Agora, 3 rodadas a menos. Quando entrou em campo, tinha 4 rodadas a menos que alguns dos seus adversários. Mais do que a matemática, mais do que os pontos, todo mundo, né, esperava uma resposta do Sport. E a resposta era para a seguinte pergunta: qual a interferência da derrota, da perda, que não teve derrota, da perda do título da Copa do Nordeste na quarta-feira, qual a interferência que causaria, sobretudo nesse primeiro jogo, mas até na largada do Sport na segunda divisão? Era natural que o time sentisse, tá? Era natural que houvesse uma diminuição de foco, uma perda de intensidade, uma perda de confiança. E havia um agravante, e era um agravante considerável, de que você largaria numa Ilha do Retiro vazia, o que aumenta e aumentou a sensação de melancolia. Hoje não foi aquele dia em que a torcida posta, hoje tem esporte, vamos para a ilha. Você não teve um domingo com a sensação de que o esporte ia jogar. Tá? As pessoas foram fazer outras coisas. Se falou muito menos do jogo do que se falaria se tivesse um público mesmo, tá? Mesmo que mesmo que com a derrota na final. Eu acho que se o jogo hoje é com público, a gente teria pelo menos 20 mil pessoas na ilha, de 15 a 20 mil pessoas, até para dar uma resposta, para dar uma retomada, pelo momento que a torcida vive com o clube, pelo número de sócios titulares, né, que ultrapassou 25 mil, o que eleva a quantidade de pessoas, né, ou seja com check-in, seja com desconto, né, no preço da partida. Então, de fato, o cenário psicológico, o dano emocional, o desgaste físico e a melancolia da arquibancada formavam um cenário, eu não vou chegar a dizer pessimista, mas um cenário preocupante para essa partida. Tá? Mas bastou Daronco iniciar o jogo, bastou a bola rolar, que toda a diferença que se imaginava, a diferença de capacidade técnica, diferença de potencial de atuação que se imaginava do esporte para o Guarani, ela se materializou. O esporte foi muito melhor que o Guarani. No primeiro tempo foi assim, uma repetição do primeiro tempo de quarta-feira, onde o esporte massacrou o Ceará, o esporte massacrou o Guarani. Né? Claro que um esporte menos intenso do que quarta-feira, óbvio, ninguém não são robôs, mas um Guarani também com menos poder de resistência do que o Ceará. O Ceará jogou muito mal e ainda assim tinha mais poder de resistência do que o Guarani. Né? O Sport fazendo o básico ali do seu volume ofensivo, da sua boa coordenação ofensiva, chegava com total facilidade dentro da área do Guarani. E essa foi a primeira e excelente resposta que o time poderia ter dado. Isso foi uma, uma, uma resposta que tranquilizou inicialmente, né? Que acalmou os ânimos inicialmente. Porque esse jogo contra o Guarani, ele acabou sendo muito pautado era difícil, não, era impossível não pautar, porque fazia diferença mesmo, sobre o resultado do Sport e Ceará. Se fosse uma situação normal, esse jogo tivesse sido. Primeiro, se esse jogo era para uma situação normal, o jogo da Tombense, que é o próximo, já era para ter acontecido. Porque o próximo jogo do Sport é o jogo da quarta rodada, tá? Só para a galera ter noção de como está o calendário. O Sport jogou pela quinta rodada. Na quarta-feira vai enfrentar o Tombense, que é o jogo da quarta rodada, que foi adiado pela final da Copa do Nordeste. E os outros 2 jogos adiados foram pelas finais de Pernambucano. Enfim, numa situação normal, eu teria enfrentado o Tombense e não teria tido essa influência da final da Copa do Nordeste. E na hora que teve essa influência, eu confesso que eu fiquei assim, muito receoso. Eu até falei durante a transmissão, eu lembrei assim, depois de uma porrada no sentido de frustração. Né? A gente vence o jogo, mas teve a frustração, que é uma porrada, teve psicológicos do vice-campeonato. Eu lembrei da Libertadores de 2009,
Assim, o time estava muito bem e tal, mas aquilo ali tirou o Sport do trilho, não se encontrou mais, acabou sendo rebaixado como lanterna. Algo proporcional para a segunda divisão não era ser rebaixado como lanterna da segunda divisão, mas era simplesmente ser um de favorito a virar metade da tabela. Tá entendendo? Ou seja, o time que era favorito, de repente, passar a não ter um desempenho como era. E, obviamente, o Sport só fez o seu segundo jogo agora, o primeiro com o time principal. Não quer dizer que ele não vai ser meio de tabela. Esse não é o ponto. Mas o jogo contra o Guarani aconteceu como se não tivesse existido do Ceará na quarta. Ele aconteceu como se o Sport estivesse jogando hoje a quinta rodada da segunda divisão, como se já tivesse enfrentado o Tombense e como se tivesse jogado com o favoritismo que depositaram, que nós depositamos, mas que outras pessoas também depositaram no Sport, e como se tivesse acontecido um cenário normal, onde, junto ao Ceará, o Vitória era o líder, o Vitória está com a campanha espetacular, mas o Vitória estava ameaçado de rebaixamento, era a visão do Vitória antes da competição. Antes da competição, uma visão sobre favoritismo, ela estava focada no Ceará e no Sport. E esse desempenho contra o Guarani, ele se encaixa nessa visão. Mas o que aconteceu nesse meio desse processo indicou um jogo perigoso. Primeiro, não ter público, que já é um reflexo lá do jogo contra o Vasco da Série B passada. E esse jogo que não tem público, o próprio início do Guarani, o Guarani que estava um time que veio, que não tinha feito um bom campeonato paulista, de repente emendou 3 vitórias, perdeu o último jogo, mas foi um jogo Caxias do Sul, que é sempre um jogo duro lá no Alfredo Jaconi, mas ganhou, tinha 3 vitórias em 4 partidas, ou seja, era um time que vinha ascendente, mas não chegou perto disso. Chegou, foi de um domínio absurdo, absurdo. Na transmissão até falei que tinha sido 17-2 em finalizações, mas foi até atualizado o scout. Foram... o número de scout em finalizações foi 18-2. Porra, bicho, 18-2. Se você tiver num jogo todo, já é muita coisa. Num tempo só. Pô, bicho, você chutar 18 vezes num jogo da Série B, pô, não é um jogo do estadual onde você é um time, você é o grande da competição e está jogando contra um time formado há um mês, um time que vem de 5 derrotas seguidas no estadual, um time que está sendo goleado por todo mundo. Aí você consegue um scout desse. Mas contra um time que de 4 jogos na Série B venceu 3, e você não está tendo nem a atmosfera da arquibancada, um jogo de portões vazios, e você consegue colocar 18-2 em finalizações. Ou seja, isso foi muito positivo para o esporte. 4 dias depois da Copa do Nordeste, a resposta do esporte foi muito boa, que eu acho que ela precisa ser consolidada para o Tombense. E se de repente vence o Tombense, aí eu acho que já volta para uma situação de completa normalidade da competição, mas ela precisava partir do Guarani. Então, o esporte continua tendo seus problemas, porque o volume ofensivo é imenso, mas a quantidade de conclusões continua não sendo, fez falta contra o Ceará. Em outras partidas, passou ali, dava o jogo contra o Petrolina na semifinal do Pernambucano, o jogo contra o Retrô, ou seja, um time que produz o próprio jogo 3-3 com o Coritiba, volume ali, e no final é ótimo que o time tenha esse volume, mas é bom que também caprichar um pouquinho mais, que alguns jogos são fáceis, poderão até ser mais tranquilos. E essa foi uma vitória muito tranquila, mais do que tende a ser a média da segunda divisão. Mesmo você tendo o cartaz de favorito, eu não acredito que essa será a média de tranquilidade, porque se for, seria excesso. A vitória de hoje ela é uma vitória de que muito acima da média do que pode ser um jogo tranquilo no Campeonato Brasileiro, na minha visão.